Atualmente a cena do rap cresce cada vez mais, sempre aparecendo artistas novos a cada dia. Mas se você já está há algum tempo dentro dessa cultura, sabe que são poucos os nomes que conseguem realmente sobreviver da própria arte. Dos diversos nomes que existem dentro do rap brasileiro, apenas uma pequena quantidade está nos holofotes, fazendo parte do mainstream. A maioria se encontra no tão temido e amado underground. Porém, com o passar do tempo, vejo que o pessoal tá se perdendo muito no papo entre artista mainstream e artista under, onde acabam muitas vezes valorizando o rótulo dele do que a sua arte. Mas afinal, o que o MF Doom e a cena under brasileira têm em comum? It's the beat. You hear it in your sleep sometimes. Blare it in your Jeep so your peoples can stare at them rhymes. Real rhymes, not your everyday hologram. Even when ribs was touching, never swallowed the ham. You'd rather eat a sandwich salad. It might need salt like your man's bland ballad. A lot of stuff happens that the news won't tell yous. Blues on L juice, snooze all hell loose. What has your journey been to get you to this point? My journey to get me to this point was a long journey, I have to say. 20 years in the business, 40 some odd years on the planet. Started when I was born, my journey. And, a little bit of school, a little bit of, I had 5 siblings. So it was fun growing up, and I'm the oldest. So, it was a typical family kind of situation. Always loved music. There's not much more I could say in that regard. I mean, I could go more in depth, but basically I was always a go-getter, get busy. Ever since a youth, and whatever I'm interested in, I'm gonna go do that. I'm gonna test it out. I'm gonna see what it's like. I'm gonna master it. I kept my focus on things that I like, though, things that are more, here and there I might have made a bad choice, but I kept my focus on things that I really like to do. Music is one of them. And I'm still doing it to this day, 40 years later. Oh yeah, the next card, right? I'm like, oh, that's it, easy. What are your top 5 picks for getting on top and staying on top? Interesting question. It depends on who on top of who you're talking about. That's on top of what or who, I'm like this. I haven't yet reached the top. The top seems like, that's the goal everybody seems to be reaching for. It's a goal though that is really outside of my reach, I would say. I'm constantly striving for perfection. So what I'm doing is constantly elevating and educating myself in a way that, all right, I'm better than I was the previous day. That could go on forever. There's really gonna not ever be a top. I don't think I'll do it in this lifetime. So getting to the top and staying on top, I don't really have an direct answer for that. Besides, my experience. Bom, para começo de conversa, mesmo que você tenha clicado nesse vídeo já sabendo quem é o MF Doom, sempre é bom contextualizar. Nascido em Londres, mas crescendo em Nova York, Dumail, ou MF Doom, deu início à sua carreira em um grupo de rap chamado KMD, usando o nome Zev Love X. Esse grupo era assinado pela gravadora Elektra Records, um braço da Warner. Graças a alguns acontecimentos, como a morte do seu irmão, que era integrante do mesmo grupo, e o cancelamento do segundo álbum do grupo pela Elektra, graças à sua capa controversa, Dumail se afastou da cena do rap. Viveu por algum tempo praticamente como morador de rua, para depois ir morar em Atlanta, e se reerguer para finalmente voltar como vilão da cena e da indústria. Dumail recomeçou sua carreira se tornando algo muito além de um músico comum. Ele fez desse seu recomeço a criação de um universo, se colocando como um personagem, o MF Doom, onde o Doom é inspirado no Dr. Destino da Marvel e o MF são 2 facetas do Dumail, Metal Face, enquanto rapper, e Metal Finger como produtor dos beats. Além dessa personagem marcada pela máscara, Dumail criou alguns outros personagens para os seus projetos, como King Ghidorah, Victor Vaughn e King Dumail. O Dumail era um músico focado bastante em projetos, desde EPs até álbuns. Alguns projetos do MF Doom que são fora da curva e que você deveria ouvir são Mad Villain, Operation Doomsday, Vaudeville Villain, Food e Take Me to Your Leader. O MF Doom era um artista muito conhecido por diversos artistas de renome, tanto artistas que faziam e fazem sons mais alternativos e experimentais, como artistas mais populares. Porém, mesmo assim, MF Doom continuava um artista nichado. Seus álbuns mais conhecidos, Mad Villain e Food, foram lançados em 2004. Isso muito antes de músicos se popularizarem nas plataformas digitais. Mas, trazendo para parâmetros atuais, quando o Spotify começou a fazer certo sucesso aqui no Brasil por volta de 2015 e 2017, o MF Doom contava com menos de 1 milhão de ouvintes. Isso para um artista gringo que faz seus sons em uma língua universal como o inglês, tornavam ainda assim o Doom um artista pouco ouvido pelo grande público. Mas uma coisa muito curiosa aconteceu após o triste falecimento de Dumail, em 2020, aos 49 anos. Seus números de ouvintes começaram a crescer de forma absurda, muito por causa da divulgação do seu nome após o acontecimento. Desde diversos grafites pelo mundo, vídeo falando sobre ele, principalmente em redes como o TikTok, fazendo o número de ouvintes dele de saltar de 1 milhão e 200 mil em 2020 para estar atualmente com mais de 7 milhões de ouvintes.
Ou seja, um artista que viveu da cultura do hip hop, fazendo sons que não eram industriais, criando diversos personagens para seus trabalhos, sendo um artista extremamente experimental, fazendo o que tinha vontade, sem fazer turnês grandiosas e sem depender de grandes investidores, trabalhando com gravadores independentes e colaborações. Só conseguiu um grande destaque após falecer, e até mesmo sua morte foi algo sem holofotes, já que ela aconteceu em um hospital por negligência médica a uma reação alérgica de um remédio. Então, todo esse papo de diferença do artista ser underground ou mainstream ser somente os números é uma completa besteira. E não tem artista melhor para trazer essa realidade para essa discussão tão presente na cena brasileira do que o MF Doom. Afinal, se um artista que em vida tinha 1 milhão de streams é underground, 90% da cena brasileira é underground, não é? Mas tem isso que eu queria perguntar pra você, assim, mano, o que é underground? O underground, cara, na minha concepção, assim, como produtor e como consumidor também, o underground é tudo aquilo que é feito de maneira independente, sem grandes corporações ali envolvidas, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, talvez seria mais interessante passar essa pergunta para ver o que é mainstream. O mainstream, para mim, seria tudo que transita por todas as mídias. E também, claro, grandes corporações envolvidas, né? Então, tipo, o cara tá na TV, o cara tá no rádio, o cara tá na Malhação, o cara tá na novela das 6, o cara tá no programa do Raul Gil, sabe? Sua tia sabe quem é o cara, sua avó sabe quem é o cara, sua sobrinha de 5 anos sabe quem é o cara. Aí sim, é mainstream, tá ligado? Agora, tem outras categorias, né? Entre underground e mainstream. Tem outras categorias, né? Midstream, midstream. Tá ligado? Tem outras categorias. Mas pra mim, isso, underground é tudo aquilo que, mano, tá sendo bem submerso, tá submerso, assim, na cultura e não tem aporte financeiro de grandes indústrias, de grandes marcas, não tem aporte de grandes empresários. Para mim, o movimento underground é feito assim. Então, finalmente, posso entrar no tema principal desse vídeo. O que é um artista underground? E por que tanta gente glamoriza essa posição tão odiada pelos artistas? Já que eu não conheço nenhum artista under desconhecido que não queira o sucesso e o bolso cheio igual os artistas mainstream. Desde os anos 60, fora da cultura do hip hop, já existia essa discussão. E com o passar dos anos, principalmente nos anos 90, quando o rap já estava mais consolidado como estilo musical, essa discussão também começou a fazer parte. Trazendo pro contexto da época, artistas como Run DMC, Beach Boys e NWA nos anos 80, já nos anos 90, Tupac, Notorious Big e Dr. Dre eram um dos principais nomes mainstream. No outro lado, tivemos vários artistas underground que não tiveram o mesmo barulho pra grande massa. Nos anos 80, o under gringo tinha nomes como Ultra Magnetic MCs, Cool G Rap e Jungle Brothers. Agora nos anos 90, o próprio MF Doom, membro do KMD, o grupo com Benny Flow e Bootcamp Clique eram nomes presentes no under da época. Aí eu te pergunto, desses nomes under que eu citei, você conhecia quantos? E desses nomes, quais deles vocês acham que não queriam ter o mesmo reconhecimento que os grandes nomes mainstream, mesmo fazendo sons alternativos e com seu próprio estilo? E antes que falem algo, não estou desmerecendo nem um pouco o trabalho e qualidade do trampo dos artistas mais populares, pelo contrário, se não fosse esses nomes, o rap não teria metade do reconhecimento que ele tem hoje em dia. Porém, ligando isso aos dias atuais, principalmente aqui no Brasil, quantas pessoas dizem amar o rap, o trap, ou qualquer subgênero que seja, mas não se importam nem um pouco em conhecer mais da cultura do hip hop, saber sua origem, suas diferenças e seus valores. A principal discussão que sempre vejo desde TikTok a Twitter é se meu artista favorito faz parte da bolha A ou da bolha B, se ele pega mais view ou menos view que o seu. Isso é algo que, além de ser uma discussão fútil de pura massagem de ego, apequena demais a cultura. Tendo contato com vários artistas independentes e tendo ouvido diversas entrevistas e papo de artistas mais reconhecidos dentro da cultura, eu acredito particularmente que as principais diferenças entre o underground e o mainstream são dinheiro e estilo. Claro que se formos aprofundar, a gente veria diversas outras coisas que eles se diferenciam, porém o estilo under sempre foi algo que buscava ser disruptivo, alternativo e experimental. A principal pergunta que vem na cabeça de um artista dentro desse cenário é: o que eu quero fazer? Antes mesmo de pensar em agradar um público. E um principal pra mim, o dinheiro. Um artista underground não importa se ele bateu 1 milhão em uma música, ou se ele conseguiu um número de ouvintes que pra você não deixa ser mais underground. Enquanto ele ainda tiver perrengues em sustentar as próprias criações, e além disso se sustentar fazendo a arte, ele vai continuar sendo um artista underground. Se ele não tem um investidor pra dar suporte financeiro, se ele não estiver fazendo turnês absurdas, se pro projeto novo dele bater número ele precisa ficar fazendo divulgação em massa em TikTok, Instagram, etc, por conta própria, esse mano continua sendo under, independente da contagem de ouvintes e views. Se formos comparar com um artista mainstream, a principal pergunta que vem na cabeça dele na hora de criar é: o que vai viralizar? Qual som vai dar mais lucro? Que tipo de projeto tenho que fazer pra continuar sendo relevante? Isso com todo o suporte financeiro, diversos shows, páginas falando sobre você, criadores de conteúdo divulgando qualquer tretinha que você tiver, ou seja, é um mundo completamente diferente. Enquanto continuarmos em uma bolha que, em vez de apoiar a cena independente, indo nos shows, divulgando o trampo e enaltecendo o corre dos artistas, preferem pagar de diferentões
por ouvir um artista pouco conhecido, vamos continuar tendo pessoas que depois que esse mesmo artista conseguir alavancar sua carreira, dizendo que preferiam ele antes da fama, que ele não é mais underground, ele não é mais o mesmo. Por essas e outras, vocês vão sempre ver eu aqui, divulgando o máximo de artistas pequenos que eu conseguir e fazendo vídeos sobre a carreira de músicos, que muitas vezes não tem espaço para falar sobre seu trabalho em outros lugares. Afinal, a base que sustenta os artistas mainstream para eles continuarem a fazer o trampo deles é todo esse cenário independente. Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. Se você concorda comigo ou tem uma opinião diferente, deixe aí nos comentários. Ah, e qual é o seu projeto favorito do MF Doom? Eu tenho curtido muito escutar o Mad Villain. Me sigam nas minhas redes sociais e até um próximo vídeo.